essa questão, por exemplo, poxa, a pessoa já entra no curso sabendo que tem esse contato direto, né, com pessoas que têm, às vezes, o conhecimento acima daquilo que ele está construindo ainda, no início da carreira, principalmente. E aí ele sabe que existe esse embate, né? Sim. E mesmo assim, existem muitos advogados que têm esse medo, né? Esse medo de falar em público, esse medo de sustentar a sua ideia, né? E aí eu queria saber do senhor, o senhor vê isso muito nos seus cursos, vê isso muito na sua trajetória com relação à oratória? Como é que o senhor vê essa questão não só da pessoa que tem medo de falar em público, mas também do profissional do direito que também tem esse mesmo pânico? Perfeito. Max, são 2 pontos nessa tua pergunta. Primeiro, o curso de direito ele não prepara advogados, não prepara magistrados, não prepara promotores. É um curso de ciências jurídicas. Então, tu sai do curso sem noção de oratória, sem PJS, sem saber como tratar com uma autoridade. E aí tu passa no exame de ordem, tá habilitado para exercer a advocacia, só que tu tens que fazer um ato, praticar um ato em que você precisa fazer uso da voz, pesa. Pesa esse aspecto. Tipo, como é que eu vou chegar até esse interlocutor? O medo, a pressão, como tu falou, Paulo. Imagina, a família chega lá no teu escritório, Max, poxa, o meu filho, o meu marido foi preso, aconteceu isso, e agora? E tu vai lá, faz o pedido de liberdade, foi negado, tem que impetrar um HC, vamos lá para a tribuna sustentar o HC. O advogado treme. E olha a pressão, a responsabilidade, aquela pessoa lá presa. Acontece direto. E aí começa várias problemáticas. Por exemplo, a gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre o discurso lido. A pessoa fica com tanto medo de encarar o público que ela escreve tudo e faz um discurso chato, monótono. E vê bem, a gente, enquanto advogados aqui, precisa entender uma coisa. Os desembargadores, uma turma julgadora, com exceção do tribunal do júri, eles estão ali fazendo aquilo diariamente. Eles conhecem a matéria de direito profundamente. O que tu pode fazer para chamar a atenção? O que vai te diferenciar de outros oradores? É a matéria de fato. É a forma de você encantar. São os recursos da voz, como você estava citando, Paulo. Qual a entonação? Qual a velocidade certa? Qual a modulação vocal adequada para eu conseguir chamar a atenção daquele desembargador que está ali no WhatsApp, daquele ministro que não está prestando muita atenção, está falando com o assessor? Como é que eu vou falar? E aí a gente tem várias técnicas, por exemplo, chamamento nominal. Aí olha só como eu já estou saindo da matéria do direito, da preparação em si do recurso. Olha só, se eu simplesmente, no dia da sustentação oral do meu HC, desenhar numa folha de papel o plenário, a ordem por nome de cada um dos desembargadores, e eu vejo que ali o desembargador Paulo não está muito conectado com o meu discurso, eu estou aqui fazendo a minha fala. Inclusive, excelências, no dia do fato, imagine só, excelência, doutor Paulo, ao adentrar no imóvel, a vítima, e aí aquele interlocutor que estava ali um pouco desapercebido chamou meu nome. Isso é uma atenção personalíssima, especial. Imediatamente você já enxerga a leitura da postura corporal do interlocutor. Estava aqui para baixo, no celular, falando com alguém, você chamou ele pelo nome, ele imediatamente muda a postura e começa a se conectar com o olhar. E você vai puxando cada um deles. Então, assim, te respondendo, Max, eu entendo que existem várias formas de você minimizar essa pressão, esse medo que as pessoas têm de se submeter a essa questão de estar frente à autoridade, pessoas com grande saber jurídico, e a pressão da família, do contratante ali dos nossos serviços, de você, de repente, cometer algum erro. Porque, repito, o trabalho técnico, geralmente, o advogado ele é muito preparado, como eu comecei a falar. O curso ele é de ciências jurídicas e muitos são bem preparados em matéria de direito material, em direito processual. Só que eles fazem um recurso maravilhoso que não chama a atenção de ninguém. De repente, um assessor do desembargador do ministro faz o voto ali, o relatório, ele lê na hora, ninguém puxa divergência, está tudo certo. Eu já consegui reverter situações complicadas de relatoria, assim, que passou desapercebido de um monte de coisa na sustentação oral. Eu já consegui mudar o destino de clientes, de vidas, por meio do uso da fala. Só que se tu chega numa tribuna para falar
com todo esse peso, com toda essa pressão da família, do retorno, da liberdade, da perda patrimonial e seja lá o que for, se tu permitir que isso invada o teu ser, a chance de fica bem pesado. Mas a leitura no plenário, eu acho que é mais do mesmo. Porque se você vai ler o que está escrito, ele provavelmente, teoricamente, ele deveria ler, né? Ele, um assessor do ministro, do desembargador, deveria ler. Sim. Aí, então, se você chega lá e vai ler, você está fazendo a mesma coisa. E ainda lê errado. Esse é o problema. O discurso lido, ele pode ser uma ferramenta poderosa, porque às vezes você tem que fazer citação, você tem que, enfim, pegar julgados e comentar durante a tua sustentação. Tem coisas que tu realmente não pode esquecer, que tu tens que ler. Só que se você lê de forma errada, atrapalha tudo. Então, você vai fazer a leitura em público, você tem que ter técnica para isso. Eu já vi advogada cobrindo a boca, impedindo a leitura labial. Já vi fazer a leitura corrida inteira, perdendo a conexão do olhar com o público, com seus interlocutores, cometendo várias falhas. Você tem que aprender a fazer o jogo do discurso lido. Ou seja, você tem que ter as técnicas necessárias para tornar o seu discurso lido não enfadonho, não chato, não monótono, conseguir, ao mesmo tempo que você está fazendo discurso lido, manter a conexão do olhar com cada um dos interlocutores, fazendo a modulação vocal, mantendo a gesticulação e sabendo fazer as chamadas adequadas. Aí você vai fazer um discurso lido, porém não monótono, não mais do mesmo. E outro ponto importante, falando de sustentação oral de discurso lido. O colega prepara o discurso dele como se ele estivesse redigindo uma petição. Está errado. Não é por aí. A sustentação oral, você tem pouco tempo, você tem que chamar a atenção do teu público, você tem que desconectar ele de outras coisas que ele possa eventualmente estar pensando, trazer ele para a tua tese de uma forma concatenada. Então, o que eu percebo? Eu já assisti muita sustentação oral. O colega advogado faz o discurso dele sem início, meio e fim bem definidos. Ou seja, ele começa a sustentação oral, aí vocês vão lembrar de algum discurso que já assistiram. Excelência, no caso de hoje, nós estamos tratando de um assunto, vamos pegar aqui um processo, né? De uma reintegração de posse em que a recorrente não está fazendo uso do bem. Ele começa o discurso, que deveria ser o momento da introdução, na narrativa dos fatos. Qual a atratividade disso? É mais do mesmo. A introdução é o momento oportuno de você, de fato, introduzir. Como assim, Omar? É o momento de você quebrar o gelo, de você puxar a atenção dos seus interlocutores. Então, vamos lá. Imagina o advogado chegou na tribuna, faz a saudação inicial dele, e aí tu já separa o joio do trigo. Quem é o bom orador, quem é o orador que está meio perdido ali. Como ele começa o discurso, o vocativo. O advogado, quando lhe é conferido, lhe dada a palavra, e ele começa a fazer o discurso dele, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente desta sessão, cita lá a sessão, promotoria, quero cumprimentar em sua pessoa os demais componentes desta colenda turma. Vai até por tá nome, preparado. Né? O chamamento nominal, os colegas advogados, ele já começa, aí ele já usa o vocativo para baixar, sabe da pressão? Já baixa a adrenalina. Até a respiração dele volta, né? Ele já... Os primeiros 60 segundos do discurso são os mais difíceis. Porque é uma questão química que você não tem como controlar. O frio na barriga, o tremor, a suadeira. Até no podcast aquele que você vai startar, ele tem uma... Sim, no início... Sim. Ele tem uma roupagem. Depois que vai passando... Acho que é um pico de adrenalina, um pico de... Né, daquela... É fisiológico.